Salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Jordan. Aqui é o William. E hoje a gente vai falar de um tema bem prevalente aí na nossa prática clínica, que é o herpes zoster. Esse é um vírus que, apesar de ser muito comum e prevalente, muita gente tem muitas dúvidas, né? Muita gente erra na hora de prescrever o aciclovir, erra a dose. Muita gente tem dúvidas em relação ao tempo de isolamento, quem que precisa isolar, quando que precisa internar. Então a gente veio aqui para tentar ajudar vocês a sanar essas principais dúvidas. E é uma doença que é muito comum no pronto-socorro. Acho que quem já deu plantão em pronto-socorro já viu. É uma doença que tem uma comorbidade significativa, causa muita dor. Então traz o pessoal até o pronto-socorro, traz os pacientes ao pronto-socorro procurando assistência médica. E às vezes o diagnóstico nem é o mais difícil, mas é uma doença com algumas peculiaridades e vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre herpes zoster. Então, primeiro falando um pouco sobre esse vírus, né? É um vírus de DNA. E ele é um vírus que é responsável por causar duas doenças, né? O vírus varicela zoster tem esse nome porque causa a varicela, que é a catapora, e também causa o herpes zoster, que é o tema do nosso episódio de hoje. E é bem legal como que foi feita essa descoberta, aventada essa hipótese lá na história da medicina, né? No final dos anos 1800, começo dos anos 1900, vários cientistas, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes que tinham herpes zoster, eles raspavam as vesículas dos pacientes e botavam em contato com pessoas suscetíveis e viam que essas pessoas desenvolviam varicela. Então, para você ver como que não existia ética nenhuma no estudo antigamente, né? Hoje em dia é inimaginável a gente fazer isso. Vamos pegar aqui a secreção de um paciente e inocular no outro só para ver no que é que vai dar. Exatamente, porque eles não tinham esse vínculo. Inclusive, o herpes zoster foi diagnosticado antes que a catapora, que antes o pessoal confundia catapora com varíola. Mas enfim, daí, por fim, Confundir catapora com varíola, hoje em dia, qualquer coisa que for confundir com varíola... varíola é o novo Covid, né? Varíola do macaco. A gente que tá falando num contexto que o aumento dos casos de varíola dos macacos é super relevante. Exatamente. Mas então, daí foi lá no começo dos anos 1900 que essa hipótese de que seria causado, duas doenças diferentes causadas pelo mesmo vírus, foi confirmada em 1958, quando foi feito o isolamento do vírus da varicela. Mas e aí? Me conta um pouco mais, como que é o comportamento desse vírus, William? Acho que vale lembrar que esse vírus ele causa as duas formas da doença e as duas são bem diferentes e o momento que geralmente a gente pega elas são bem diferentes. Primeiro, a gente vai se infectar pelo vírus da varicela zoster, a gente pega a famosa catapora, né, a varicela. Geralmente essa infecção vai acontecer na infância. Porém, ela pode acontecer já também quando o paciente é adulto. Inclusive, é mais difícil pegar quando adulto, mas quando adulto é mais grave. E também tem um problema que no adulto, principalmente na mulher grávida, pode transmitir para a criança, e isso pode ser um grande problema. Então, a varicela, que é uma doença disseminada, que fica com vesículas em todo o corpo, geralmente é na infância que a gente pega. Pergunta, você já teve catapora, Jordan? Já tive catapora. Minha mãe fala que sim. Minha mãe também fala que sim, eu lembro. Peguei de um amigo, fui na igreja, eu olhei pra ele, ele tinha umas coisinhas no corpo, assim, deu, o que é isso? Dele, peguei do meu primo, uma catapora, não sei o que, e o vírus tá no ar. Depois até a mãe do meu amigo até teve que pedir desculpas, porque eu peguei, mas ficou tudo tranquilo. E o curioso desse fato é que fizeram um estudo que se você tem um histórico, se perguntar pra sua mãe e ela falar que você teve catapora, você fala que você teve catapora e faz um estudo comparando com a sorologia, as coisas batem. Então é relevante isso depois do ponto de vista de vacina, por exemplo, é um paciente que não precisaria... alguém que talvez não tivesse indicação de vacinar por causa disso, mas isso tudo é só pra gente construir nosso enredo que a gente vai falar do herpes zoster, que é a reativação do vírus latente da varicela zoster. Exatamente, né? Então, como todos os vírus da família herpes, esses vírus eles ficam latentes no nosso corpo, né? O da herpes especificamente fica aí nos gânglios sensitivos e em algum momento eventualmente de uma imunossupressão transitória ou com o passar da idade, existe o fenômeno da imunossenescência, ocorre em algum período da vida essa reativação. E por que eu falei com o passar da idade, né? Porque um dado que me chamou muita atenção quando a gente vai estudar a epidemiologia do herpes zoster é de que até 50% dos pacientes com 85 anos, que chegam até os 85 anos, vão ter varicela.
Então, 1 a cada 2 vão experimentar isso pelo menos uma vez na vida, pelo menos até nessa era pré-vacina, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Que tem uma nova vacina que foi aprovado no Brasil, na verdade está sendo comercializado agora. A gente não está sendo patrocinado, não tem conflito de interesse esse episódio, mas se quiserem a gente tá à disposição, eu tô brincando. Mas tem uma vacina nova aí que parece ser muito boa e a gente vai falar um pouco mais dela pra frente. Só contando, não sei se a gente deixou muito bem claro, mas também é possível que alguém com herpes zoster transmita catapora para uma pessoa, né? A gente já entendeu que isso é o mesmo vírus, inclusive eu atendi recentemente um paciente que estava com quadro de catapora e na hora do interrogatório epidemiológico não tinha tido contato com ninguém com catapora, mas ele tinha ficado com a tia dele que estava com herpes zoster e teve um contato íntimo com essa tia. Então, só para a gente afirmar mais uma vez que isso é possível. E, assim, é possível e é difícil, né? O normal é bem mais... O contrário é o que a gente mais via. Então, por exemplo, quando uma criança tinha varicela, transmitia para as outras em até 1 paciente para 10, assim, era um N muito elevado. E o contrário já é bem menor. Então é difícil acontecer isso. Mas já tem, que nem você falou do seu caso, é bem descrito na literatura. O que depois vai ser importante quando a gente for falar de isolamento hospitalar. Tem relatos, por exemplo, de médico que foi tirar curativo de paciente que tinha lesão com varicela zoster. O médico era suscetível, nunca tinha tido, não era vacinado. Desenvolveu a forma catapora se contaminando com o paciente por herpes zoster, exatamente igual você falou. Tá bom, então vamos fazer um modelinho aqui do paciente com o maior risco possível para ter varicela zoster. Então, geralmente é uma mulher com 90 anos que tem HIV com CD4 baixo. Tô brincando. Mas isso é só pra gente entender quais são os principais fatores de risco para varicela zoster. Em estudos americanos, mulher branca, inclusive, parece que a incidência é menor em Black Americans, que eles falam, né? Porém, tem outras populações que também são suscetíveis que vale lembrar. Uma coisa que eu acho interessante, tem estudo que fala que, por exemplo, você ter tido um trauma físico, pacientes que tiveram um trauma, algumas semanas depois tem uma chance maior de desenvolver a doença. Então, às vezes, imunossupressões transitórias podem ser fator de risco para isso. Tá, então a gente já viu que ser mulher branca é um fator de risco. Trauma também é um fator de risco, mas... Caiu da escada. Mas os principais, eu acho que tem que ficar marcado. O principal fator de risco talvez seja a idade, pensando na prevalência, né? Existe muito mais paciente idoso. A partir de 50, 60 anos, existe um salto de prevalência muito grande. Então, um outro tipo são pacientes imunossuprimidos, principalmente imunodeficiência de célula T, que é o nosso sistema... A nossa linha de defesa que é responsável por manter o vírus latente. Então, alguns exemplos desses pacientes é o paciente submetido a transplante de células tronco hematopoéticas, né? E em paciente submetido a TMO, existe o risco de 10 vezes mais do que na população geral. Tá? Então, até por isso que a gente faz uso de aciclovir profilático nessa população para prevenir tanto o herpes quanto o herpes zoster. Ainda mais essa população que, já falando um pouquinho da clínica, esses imunossuprimidos, a forma pode ser muito mais grave, principalmente os transplantados, por isso a importância. E outros fatores de risco de imunodeficiência são pacientes com doenças autoimunes que usam imunossupressores, por exemplo, corticoide, anti-TNF e inibidores da JAK, algo que chama bastante atenção. Existe uma medicação que, por exemplo, existe paciente submetido a transplante que tem GVHD, por exemplo, e que usa o Jakavi, que é o ruxolitinib, e existe uma incidência muito maior para a infecção, para o vírus da família herpes nessa população. Ô, Julia, me fala rapidinho, o que é GVHD? GVHD é reação do enxerto contra o hospedeiro, né? Então, quando a gente avalia um paciente imunossuprimido, especificamente transplante de medula, a gente tem que avaliar diversas coisas, se esse é um transplante autólogo, se é um transplante alogênico, e o período que se dá após o transplante. E após o período do transplante, existem alguns períodos de maior imunossupressão, que é principalmente quando o paciente tem essa reação do enxerto contra o hospedeiro, principalmente nas formas graves, que aí vai ser necessário, além da imunossupressão que o paciente já tem de base, associar outras medicações imunossupressoras. Uma dessas medicações que podem ser utilizadas são os inibidores da JAK. Existe também o tofacitinib, né, que a gente até usou
para COVID, que também é um inibidor da JAK, mas é uma medicação que acabou que não tem tanta evidência assim, mas era até liberada pelo IDSA, mas são medicações que aumentam o risco de infecção pelo vírus da família herpes. Outra coisa que chama muita atenção é o HIV, né? E principalmente os pacientes que têm CD4 baixo. Então, existe uma relação aí diretamente proporcional, na verdade... Inversamente proporcional, né? O que faz mais sentido. Quanto menor o CD4, maior o risco do paciente ter herpes zoster. Que é a importância da imunidade, né? O paciente está com CD4 mais baixo, mais chance de ter doença porque ele está com a imunidade lá embaixo. Sobe o CD4, sobe a imunidade... mais chance dele enfrentar a doença. Inclusive, a população HIV era uma população que sempre foi fator de risco para ter a doença do herpes zoster, e após a introdução das terapias antirretrovirais de alta eficácia, essa incidência caiu bastante nessa população. Porém, ainda assim é uma população que se destaca ali, eles têm uma chance maior de desenvolver o zoster, mesmo hoje em um mundo pós-TARV. E já aproveitando todos esses fatores de risco, a principal complicação, a mais comum do herpes zoster é a neuralgia pós-herpética. E justamente nesses pacientes, por exemplo, quanto mais idoso o paciente, quanto mais imunossuprimido, também é maior o risco dele desenvolver a neuralgia pós-herpética. Beleza, e como que se dá o diagnóstico dessa infecção, William? Geralmente o diagnóstico é clínico, então você vai olhar para o seu paciente, ele vai ter as lesões típicas em um dermátomo específico da pele. De uma forma geral, essa é a grande forma como a gente faz o diagnóstico clínico. Porém, existem outras formas. Vamos só bater um pouquinho depois na forma clínica, como a doença se apresenta, porque acho que é o mais relevante aqui. Porém, se a gente quiser fazer o diagnóstico laboratorial, também dá. Das formas laboratoriais, acho que a principal, ou melhor, seria o PCR. PCR, a gente fala aqui de PCR de secreção da vesícula, então o paciente tem que estar ali com uma lesão já à amostra para você ir lá poder fazer o teste. Existem também outras formas, como cultura celular, porém cultura demora para ficar pronto, então já não tem um efeito prático muito bom. E também tem o método citológico, o método de Zank, e também existe imunofluorescência. Exatamente. Então, só para deixar claro que o diagnóstico é clínico, mas existem algumas formas, por exemplo, nesses pacientes imunossuprimidos, às vezes o herpes zoster se manifesta de maneira completamente diferente. A gente já viu que respeita um dermátomo, mas às vezes no paciente imunossuprimido não respeita dermátomo, o paciente tem vesículas hemorrágicas, se confundem com outras doenças, e nesse cenário de dúvida diagnóstica é sempre importante a gente tentar definir a etiologia. Outra forma que é bem interessante de herpes zoster é a zoster synerpet, que é quando o paciente tem apenas a dor do herpes zoster, mas sem o desenvolvimento das vesículas. E quando isso não acontece, é extremamente difícil fazer o diagnóstico. Se você conseguir, você é praticamente um Dr. House. Mas existe a possibilidade daí de fazer o PCR sérico do paciente ou até mesmo PCR de vias aéreas. Falando agora um pouco da evolução clínica desses pacientes, né? Então, a evolução clássica do herpes zoster, o paciente geralmente apresenta um rash eritematoso que se evolui aí com algumas vesículas. Essas vesículas costumam evoluir para crostra até entre 7 e 10 dias, dificilmente dura mais do que isso, com exceção nos pacientes imunocompetentes. E em relação ao outro sintoma que é muito comum, é o mais comum na verdade no herpes zoster, que é a dor, a neurite aguda, até 75% dos pacientes podem ter um pródromo aí doloroso que pode preceder alguns dias e até semanas antes do aparecimento das lesões. Os pacientes eles até podem ter outros sintomas sistêmicos, como febre, dor de cabeça, dor no corpo, fadiga, mas isso é exceção, é menos de 20%. Então, o paciente clássico ele vai ter a lesão, geralmente, uma lesão na pele em região torácica ou região lombar, que são as duas principais. Geralmente essa lesão vai começar com rash etevisícula e respeitar um dermátomo, ou seja, não vai passar a linha mediana do paciente. Então, acho que esse é um dos principais fatores para a gente fazer o diagnóstico só batendo o olho no paciente. Pode ter uma e outra lesão satélite passando ou em outra região distante do dermátomo, geralmente são um aumento de viremia ali, mas o clássico é uma
uma lesão mais localizada em um dermátomo. Sim, poucas lesões eu acho que podem causar lesões tão parecidas, né? Então por isso que o diagnóstico é clínico, não é difícil você errar quando aparece dessa forma clássica. E basicamente, onde o paciente tem um nervo, pode desenvolver a doença. Então, apesar dos mais comuns serem isso, onde tem nervo pode ter doença. Inclusive, apesar de ser mais comum ficar em alguns dermátomos, eles podem pegar dermátomos contínuos do mesmo lado, né, ipsilateral. E isso leva a gente a falar, talvez agora, das formas mais graves da doença. Antes de falar até mais das formas mais graves, algumas formas mais diferentes, né? Vamos falar um pouco primeiro da Hansen-Hunt, que eu acho que ficou bem famoso aí na mídia por conta do Justin Bieber, né? Então, falando um pouco dessa síndrome, é uma síndrome que é caracterizada por paralisia facial, por dor na região do ouvido do paciente e por vesículas também no canal auditivo, na região da orelha. Isso acontece por quê? Por conta da reativação do vírus no gânglio geniculado, que faz parte aí do nervo facial, e inclusive isso pode evoluir para o acometimento do oitavo par craniano, levando a paciente a ter vertigem, ter zumbido, tontura. E inclusive isso é algo que deve chamar a atenção para a gente, porque quando existe acometimento do oitavo par craniano, aí sim é uma manifestação mais grave que pode evoluir inclusive com perda auditiva. Então é sempre importante, chegou um paciente com paralisia facial no pronto-socorro, olha o ouvido desse paciente, olha o canal auditivo, porque pode ser que você esteja se deparando com uma causa de paralisia facial que tenha tratamento específico. Recentemente a gente teve um diagnóstico no nosso hospital de um paciente com Hansen-Hunt e, assim, demorou para ser feito o diagnóstico justamente porque ele chegou com dor de ouvido. O diagnóstico que todo mundo estava achando que era uma mastoidite, chegou a fazer tomografia e ficou recebendo antibiótico até que um infecto colega nosso foi lá e fez o diagnóstico e o paciente passou a receber antiviral. E aí, dependendo do grau de acometimento de outros nervos, né? Outros nervos podem ser acometidos também na síndrome de Hansen-Hunt. O paciente pode ter, inclusive, lesão em mucosa oral, na língua. Tudo ipsilateral às lesões que ele tem na orelha. É bem curioso ouvido, né? Ver isso. Assim, às vezes, quando a gente vê uma forma muito grave, existem fotos dos pacientes com uma lesão super extensa e, assim, o vírus vai ali, respeita o nervo e é como se fosse um sinal vermelho, não passa para o outro lado. Exatamente. Uma outra coisa que chama bastante atenção, outra coisa que a gente tem que ficar muito atento de manifestações clínicas é a herpes zoster ocular, oftálmico, né? Isso acontece quando o paciente tem acometimento, reativação no ramo oftálmico. E uma das coisas que podem sugerir isso pra gente é a presença de vesícula no nariz do paciente, na ponta do nariz. Existe inclusive um sinal de Hutchinson, que é um epônimo para esse sinal clínico. Mas qualquer lesão ali que acometa o andar superior da face, é importante a gente ter uma avaliação da oftalmologia para ver se está tendo algum acometimento ocular do paciente. Tá? Porque isso vai mudar completamente nossa conduta, se a gente vai internar o paciente, se a gente vai dar uma medicação EV, o que a gente vai fazer. Inclusive porque isso pode levar a lesão ocular e o paciente ter retinite, perder visão, né? Ter as duas formas, né? Uma necrose aguda da retina e você quer evitar isso de qualquer forma, né? Uma comorbidade, assim, com uma deficiência permanente que poderia acontecer. Beleza. Agora falando de outras complicações aí mais graves ainda do herpes zoster, a gente tem o herpes zoster disseminado, a gente tem a disseminação cutânea e a disseminação visceral. O que é isso? A disseminação cutânea existe alguma divergência aí na literatura, né? Mas a partir de lesões em 3 dermátomos contíguos mesmo, a gente já pode definir esse paciente como tendo um herpes zoster disseminado. E isso chama atenção pra gente porque, principalmente em pacientes imunossuprimidos, essa apresentação clínica pode evoluir de formas mais graves, inclusive para a forma disseminada visceral, que é quando o paciente tem acometimento de órgãos. Por exemplo, o paciente pode ter hepatite por varicela zoster, pode ter pancreatite, pode ter pneumonia, e todas essas infecções são extremamente graves. Outra manifestação, outra complicação aí do herpes zoster é manifestação vascular. Então o paciente pode ter uma vasculite de sistema nervoso central, evoluir com AVC,
tanto isquêmico quanto hemorrágico, apresentar aneurismas, principalmente quando tem acometimento de nervos em região da face. Então isso é uma coisa que chama muita atenção, pode ser uma complicação tardia do herpes zoster. E outras manifestações neurológicas, o paciente pode ter meningite asséptica, pode ter mielite transversa, pode ter diversas complicações que a gente sempre quer evitar. Então, para resumir o diagnóstico, né, sempre examine o paciente. Que nem a gente estava falando antes, você pode ter às vezes dor e o paciente não ter a lesão na pele, o que faz um monte de diagnóstico diferencial. Às vezes se confunde com infarto, se confunde com nefrolitíase. Então o recado é dar uma olhada ali no seu paciente. É muito comum, já vi mais de uma vez isso acontecer, paciente se queixando de dor lombar, o paciente faz uma tomografia e o cidadão não abaixou a blusa do paciente para ver e tem lá na cara que é um herpes zoster. Então não adianta nada a gente conhecer toda essa teoria e na hora de botar a mão na massa a gente não encostar no paciente. Perfeito. Acho que é isso da forma clínica. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento então. Então, falando sobre o tratamento, você vai usar basicamente antiviral. O ideal de você usar o antiviral, qual que é o motivo? A gente tenta usar ele para você evitar que o paciente evolua para as formas graves da doença. Então, se tiver um acometimento ocular, que ele não tenha esse acometimento, não chegue até o ponto de ter alguma alteração da acuidade visual, que pode ser uma lesão em definitivo. Diminuir a severidade e tempo de duração da doença. Associado a isso também você diminuir também que o paciente tenha a complicação como neuralgia pós-herpética, evitar com que a doença continue aumentando, então prevenir novas lesões, diminuir a carga viral e dessa forma você acaba diminuindo a forma de transmissão, então você diminui a chance de outra pessoa acabar também se contaminando, mas, por exemplo, neuralgia pós-herpética... É uma polêmica, existem alguns estudos, na verdade o maior consenso atual é de que o risco de neuralgia pós-herpética não diminui, mas se o paciente for ter neuralgia pós-herpética, esse tempo de neuralgia vai ser menor. No final das contas, vale a pena tratar. Eu acho que esse é o recado. Vale a pena tratar, depende, né, William? Depende do quê? Do tempo que iniciou essas lesões. Tem isso também. Se o negócio já está muito lá para frente, o paciente já passou 10 dias, ele já está com só lesão crostosa em fase de cicatrização. Não tem muito um racional você querer dar um antiviral para diminuir qual carga viral, né? Então, existem algumas recomendações de que enquanto estão surgindo novas vesículas, vale a pena você começar o tratamento, porque você, em teoria, ia ter vírus replicando. Ou se o paciente já passou de 72 horas, não tem novas lesões, ou seja, já passou de 72 horas do início da doença, o paciente não está formando novas lesões, talvez já não vale mais a pena você começar o seu antiviral aí. O recado quanto mais rápido começar, melhor. Então, e a evidência que mais existe é começar até em 72 horas ou acima de 72 horas se ainda tiverem lesões ativas, vou colocar assim para ficar mais resumido. Ótimo, boa. Antivirais, aciclovir, valaciclovir, famciclovir, são todos análogos de nucleosídeos e a gente comumente usa aí o aciclovir, é o que a gente tem mais acesso. É o mais barato, o mais fácil de achar, mas valaciclovir, existe uma certa evidência que talvez ele tenha um melhor desfecho para o paciente, diminuindo a chance de neuralgia pós-herpética. Exatamente. Só que a gente não sabe se é pelo valaciclovir, qual que é o problema, né? A valaciclovir nada mais, nada menos é do que uma prodroga do aciclovir. Só que é uma medicação que tem uma maior biodisponibilidade. Então, é muito mais fácil o paciente fazer um tratamento adequado tomando valaciclovir, que a posologia é... muito mais fácil. 1 grama de 8 em 8 horas, do que o paciente fazer o uso correto do aciclovir, que é 800 miligramas de 4 em 4 horas. Daí a gente tem a liberdade de falar para o paciente não acordar e não tomar medicação, então ele faz uso 5 vezes ao dia. A gente pula a dose da noite, né? Só que a gente lembra que o que a gente tem disponível na rotina é o aciclovir oral de 200 miligramas, ou seja, 800 miligramas são 4 comprimidos de 4 em 4 horas, é muita coisa, muita coisa, então o paciente vai comprar uma caixinha de 100 comprimidos lá, assim, assusta na hora, né? E mesmo o aciclovir não é tão barato assim.
E bem isso que você falou, né? A gente até pula, assim, o paciente vai tomar 5 doses por dia, a gente sempre fala, ó, você pula a dose da madrugada. Mas mesmo assim, se, sei lá, eu tenho problema para lembrar de tomar antibiótico, que às vezes é de 3 vezes por dia, quanto mais um paciente vai tomar um remédio de 4 em 4 horas. Então, assim... E vários comprimidos, são 20 comprimidos por dia, é absurdo. Então, tá aí a vantagem do Valaciclovir. Uma dica é compartilhe com o paciente ou compartilhe com o seu médico essa decisão sobre qual tratamento você vai usar. Às vezes o Valaciclovir a gente acha que é tão caro, mas às vezes não é tão caro. Depende de onde você for, você pesquisar. Às vezes vale mais a pena do que usar o Ciclovir. Existe a Ciclovir EV, geralmente a gente usa em pacientes internados, aí a posologia é um pouquinho mais fácil. Mas já é outro contexto também, né? Exatamente. Ó, eu vi aqui numa drogaria que não vou citar o nome, mas bem famosa aqui de São Paulo, uma caixinha... Bem famosa aqui de São Paulo? Uma drogaria de São Paulo. Você bem São Paulo, bem famosa de São Paulo. Mas... Se vocês quiserem patrocinar também. Com desconto, tá? Hoje, dia 12, o genérico tá R$108. 12 de agosto de 2022. Tá R$108,65. O Valaciclovir e o Aciclovir tem de graça, né? Então tem essa maior vantagem da medicação. E existe ainda a opção do Fanciclovir, que é 500mg 3 vezes ao dia. Todas as medicações a gente usa por 7 dias. Só queria lembrar de uma coisa, tem uma população que a gente sempre trata, independente da quantidade de lesões. São as grávidas. Justamente pelo risco de transmissão para o feto. Não é tão fácil transmitir para o feto, a porcentagem é baixa, porém, como isso pode ter um desfecho muito grave, a recomendação é, independente da quantidade de lesões ou quão grave, tá? A gente sempre trata as grávidas. Beleza. E uma outra questão em relação ao tratamento que é polêmico é o uso de corticoide, né? Não adianta. Então, tem algumas situações específicas que é um consenso a gente utilizar. Em alguns casos específicos de zoster ocular, daí é importante a discussão com o oftalmologista também, além do infectologista, para ver se o paciente vai ter indicação de fazer corticoide, prednisona. Outra situação é o uso do Hansen Hunt, que existe a indicação de fazer prednisona, 1mg quilo por 5 dias. Mas no paciente com herpes zoster clássico, tem o uso da prednisona como hipótese para reduzir o risco de desenvolvimento de neuralgia pós-herpética e da própria neurite aguda. Só que existe meta-análise, existem ensaios clínicos com resultados conflitantes, mas quando a gente pega a última meta-análise que foi feita sobre o assunto da Cochrane em 2013, foi demonstrado que não tem evidência o uso da prednisona nessa situação. Então a gente não usa. Outra coisa que associar também não vale a pena e não tem recomendação você não precisa associar antibiótico. Aliás, não deve associar antibiótico. Não é comum ter infecção secundária. Quando tem é por estáfilo, estrépito, mas geralmente é porque você tinha uma área de lesão muito exposta, que teve algum grau de contaminação, o paciente coçou, mexeu e você tem secreção purulenta ali. Aí nessas situações tem indicação de usar antibiótico. Caso contrário, não faz o menor sentido querer usar. Beleza. E a outra medicação que a gente tem é o Aciclovir endovenoso. Né? O Aciclovir endovenoso é feito na dose de 10mg por quilo, de 8 em 8 horas, e a gente vai utilizar ela em algumas situações específicas. Quais são essas situações? São os pacientes que vão precisar ficar internados por motivo de imunossupressão. Então, todo paciente com imunossupressão grave que tem herpes zoster é importante a gente internar. Então, no caso, no paciente de transplante de medula, por exemplo. Outras imunossupressões mais leves. Um paciente que está com um zoster bem localizado, numa área que não é na região da face, tem só o uso de corticoide, não seria necessário obrigatoriamente você internar esse paciente. Se for um paciente com HIV com CD4 bom, também não seria necessário. Então aí vai muito do bom senso. Mas todo paciente transplantado, ou então qualquer paciente imunocomprometido com herpes zoster disseminado, a gente vai precisar internar para fazer aciclovir endovenoso. Outra indicação é o que a gente falou do paciente com herpes zoster oftálmico, né? O paciente que tem acometimento ocular vai precisar ficar internado
tanto para fazer a ciclovir EV, quanto para ter um acompanhamento periódico diário do oftalmologista, para avaliar complicações. O paciente com acometimento do 8º par é importante o acometimento periódico em regime de internação também com o otorrino, devido ao risco de perda auditiva, e outras formas mais graves como disseminação visceral. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo de indicação? Acho que é isso. Disseminação visceral, o paciente, óbvio, com pneumonite aí por varicela zoster vai estar super grave, vai precisar ficar internado. E existem condições sociais também, né? Um paciente que não vai tomar 20 comprimidos por dia e tem um potencial de ter um desfecho ruim, o ideal é manter esse paciente internado para fazer a medicação. Eu acho que essas são as principais indicações. Falando sobre antiviral. Existe também imunoglobulina humana antivaricela zoster. A principal indicação dela não é para tratamento, mas sim a profilaxia pós-exposição. Então, geralmente, isso vai ser também num paciente de contexto de gravidade. Então, paciente imunodeprimido num hospital que teve contato. Então, geralmente são nessas situações que a gente vai usar. Pacientes suscetíveis à infecção, com chance de evoluir com a doença grávida, como gestantes, crianças menores de 1 ano que teve contato, recém-nascidos em situação de risco. Geralmente são nessas situações aí que a gente pode usar a mão dela, mas não é tão comum isso. Outra coisa que é fundamental na hora do manejo do tratamento, além de tudo isso que a gente falou, é o manejo da dor do paciente, né? Então a neurite aguda causada pelo herpes zoster é o que mais incomoda o paciente. Se tivesse só a vesícula sem dor, o paciente não ia nem procurar um médico, provavelmente. Então a gente tem que caprichar na analgesia. Em pacientes em regime ambulatorial, geralmente a gente consegue controlar com dipirona, em dose aí 1 grama de 6 em 6 horas mesmo. Se fica refratário, a gente pode deixar já um resgate com codeína para o paciente ou tramal com opioide. E nesse cenário de neurite aguda, quando fica refratário a tudo, tanto ao opioide quanto à dipirona, analgésico comum ou anti-inflamatório, existe aí já uma evidência de poder fazer ciclos curtos de corticoide para tentar reduzir o tempo dessa neurite aguda. A prednisona entra nesse contexto como uma terapia de resgate para controle de dor. Então, tirando as situações específicas que o Jordão falou antes, e agora no controle da dor, não tem uma indicação mais clara do corticoide. Exatamente. E, assim, quando o paciente não consegue controlar com um opioide, não consegue controlar com dipirona e está com muita dor nessa fase mais aguda, daí seria um outro critério de internação para fazer o controle de dor aí com opioides mais fortes. E a gente, até nessa situação, acaba chamando um anestésio, o pessoal da equipe da dor, para fazer o acompanhamento conjunto. É muito comum esse hábito aí nos hospitais. Pomada. Pomada? Não, pomada de ciclovir nem toquem no assunto, é algo que não tem evidência, tá? Não existe, não sei por que existe essa medicação. De uma forma geral, os pacientes pedem muito, né? Eles, eu tô com uma machucado ali, o negócio na pele, como é que uma pomada não vai e o comprimido vai ser melhor? Tem relatos de que usando pomada talvez tenha um melhor controle da dor, mas se você usar qualquer outro placebo, vai ter o mesmo efeito. Então, se o paciente quiser alguma coisa, um hidratante simples, pode ser até recomendado, mas, assim, não... Assim, que nem você falou, a ciclovir funciona igual um placebo, né? Muito mais pela sua hidratação local da pele ali, que deve ter algum efeito para dor ou até o efeito placebo dele. Exatamente, né? A questão existem 2 tipos de médico, né? Aquele que vai argumentar com o paciente, falar que não tem evidência, ficar 30 minutos falando que não vale a pena passar o ciclovir tópico, e existe aquele que vai prescrever, o paciente vai ficar feliz, mas aí eu acho que não é uma boa medicina isso, né? Você vai estar enganando. Eu acho que você tem que ser bem sincero com o seu paciente, porque isso é custo. Por mais baixo que seja, é um custo a mais que você vai estar implicando. E já é difícil você tomar a medicação 5 vezes por dia. Aí você vai botar mais uma função para ele aí, que é ficar passando pomada, 3 vezes por dia. Então é mais uma coisa que você pode aumentar o risco de má adesão desse paciente. Tá bom, a gente falou do tratamento agudo, né? Das medicações para tratar a neurite aguda. Mas existe também a complicação mais comum do herpes zoster, que é a neuralgia pós-herpética,
que é definida como a manutenção de dor incapacitante por mais de 3 meses após o desaparecimento do rash. E como que a gente conduz essa complicação, William? Geralmente, só falando assim, lembrando, uma coisa que a gente não falou antes, lembrando que os fatores de risco para tenorurgia pós-herpética, né, o idoso acima de 60 anos, quando o paciente quando ele teve um herpes muito significativo, com bastante lesão, com um racho muito intenso e bastante dor já na época do zoster dele. Bom, pra gente controlar essas dores, tem que tratar como se fosse uma dor neuropática. Então, dentre as recomendações existe gabapentina ou pregabalina. São duas das opções iniciais que a gente pode usar para esses pacientes. Outras opções são tricíclicos, antidepressivos tricíclicos. Tem estudo, assim, com amitriptilina. Alguns estudos demonstraram maiores benefícios, outros não, mas tem já estudo que demonstrou que se usar por 3 meses diminui a evolução da dor desses pacientes. Eles, pelo menos, têm um controle melhor. Só o grande problema desses remédios é que vale a pena ver se os pacientes vão tolerar, né? Vários deles, assim, ainda mais idoso, não tolera tão bem. Além dos fatores de risco, por exemplo, os tricíclicos, né? Eles podem causar vários sintomas como taquicardia, tontura, sudorese, né? Problemas cardíacos, então vale a pena monitorar os pacientes por causa disso. E muitas vezes, né, novamente a gente vai precisar de um acompanhamento com um especialista, com o médico da dor, porque às vezes a dor fica refratária mesmo a essas medicações em dose alta. Beleza, William. Já falou um pouco sobre a história do vírus, sobre a clínica, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, as principais complicações, mas a gente não falou o mais importante, né, que a gente valoriza muito na infectologia, como a gente faz para prevenir isso. Então, a primeira coisa, existe a vacina, e falando um pouco também sobre o isolamento, que é uma dúvida que sempre perguntam pra gente. Quando a gente precisa isolar um paciente com herpes zoster no hospital? Então, sobre as recomendações de isolamento intra-hospitalar, se o paciente é imunocompetente, tem a lesão localizada e consegue inclusive cobrir essa lesão, o isolamento é isolamento padrão. Lembrando aqui que o ideal é sempre que o profissional de saúde seja um profissional já imune à doença. Então, se o profissional de saúde nunca teve na sua vida a doença, né, a varicela, catapora, e também não é vacinado, o ideal é que não seja ele o que vá prestar o atendimento ao paciente. Já quando o paciente é imunocomprometido, ou tem a doença disseminada, aí o isolamento já é precaução de contato e isolamento de aerosol. Então isso é muito, muito importante, né? E o isolamento dura enquanto tiverem lesões ativas, né? Perfeito. Lembrando, não existe um tempo específico, não né? existe um tempo específico, enquanto tiver vesícula, porque se tem vesícula, a gente parte do pressuposto que tem vírus ativo ali que pode perpetuar a doença. Quando já está a lesão toda crostosa, não tem mais novas vesículas ou qualquer lesão do tipo vesícula, o paciente já pode sair do isolamento e já não transmite mais. Lembrando que não é tão fácil transmitir herpes zoster, mas é sempre importante a gente manter esses cuidados, ainda mais em hospitais, onde tem muito paciente imunossuprimido. E uma outra forma de prevenção da doença, agora falando não só no contexto intra-hospitalar, falando da população geral, e é algo que até nos motivou a fazer esse episódio, que agora no Brasil começou a ser comercializado. Uma nova vacina, né? Uma nova vacina. Então, a nova vacina que é a Shingrix, uma vacina disponibilizada, comercializada agora aqui pela GSK, e chegou recentemente no nosso país. Infelizmente, ainda não temos no Sistema Único de Saúde, apenas em serviços privados, mas é uma vacina que veio para revolucionar aí, a princípio, né, de acordo com os estudos pivotais, a história do herpes zoster. A vacina do Zostavax, que era a vacina que a gente tinha disponível até então, ela não tinha não causava uma imunogenicidade tão boa. A imunidade caía com o passar do tempo. Quanto mais idoso o paciente era, menor era a proteção que ele tinha. E além disso, era uma vacina de vírus vivo atenuado, que contraindica o uso em pessoas imunossuprimidas, que é um dos principais alvos aí que a gente quer proteger, que é um público muito suscetível à infecção do herpes zoster.
E nos estudos pivotais, essa vacina inativada demonstrou mais de 90% de eficácia na prevenção de episódio agudo, mesmo entre idosos acima de 70 anos de idade. E um dado que chama muita atenção também é a eficácia da vacina na população imunossuprimida. Para vocês terem uma ideia, em pacientes com transplante de medula óssea, houve uma eficácia de 68,2%, e em pacientes com neoplasias hematológicas, 87,2%. 68 parece muito pouco, mas para essa população é uma resposta excepcional. E quase 90% em neoplasia hematológica, que é muito bom também. Quem tem que tomar vacina, a recomendação oficial é para maiores de 50 anos de idade e imunossuprimidos em suas especificações. Então, o esqueminha é um esqueminha dessa vez de 2 doses, toma uma dose, né, no 0 e uma depois em 2 meses, então a dose é 0 e 2 meses. A segunda dose até pode tomar em 6 meses, caso o paciente demore para tomar a segunda dose. E pacientes que já tiveram varicela na infância ou já tiveram varicela zoster, não é contraindicação, pode tomar sim a vacina. Transplante de órgãos sólidos também pode tomar, existe recomendação para tentar tomar a vacina antes do transplante. Transplante de medula também pode tomar, a recomendação para preferencialmente tomar 1 ano depois do transplante. E pacientes, por exemplo, que estão fazendo algum esquema de quimioterapia, imunossupressão, o ideal é que tente tomar ou antes do esquema ou depois do esquema. De uma forma geral, cada população tem recomendações específicas da Sociedade Brasileira de Imunização para se seguir, mas em resumo é isso aí. William, e quem já teve, uma pergunta que sempre faz, quem já teve herpes zoster pode tomar essa vacina? Pode tomar sim a vacina, em teoria ela pode diminuir que você tenha uma recidiva, um quadro de herpes zoster mais grave. Quem já tomou a Zostavax, gastou dinheiro com a outra vacina? Também pode tomar, só tem que respeitar um intervalo de pelo menos 2 meses. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam, eu tive herpes zoster, quando que eu posso me vacinar agora? Existe um risco muito baixo de você ter recorrência de herpes zoster nos 6 primeiros meses após a sua infecção. Então, a Sociedade Brasileira recomenda você esperar pelo menos esse período para fazer a vacina, mas não existe na bula uma recomendação específica tem que esperar 6 meses. Teoricamente, você teve o episódio, você já pode se vacinar, mas é bom esperar um pouquinho para não ter efeitos confundidores, né? E é uma vacina super segura. Os eventos adversos mais comuns são os efeitos locais, dor, edema, vermelhidão, pode dar um pouquinho de cansaço, calafrio, febre no início do quadro. Coisa que toda vacina pode. Coisa que toda vacina pode. Mas lembrando que o benefício sempre é muito maior que o malefício. Beleza, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre tudo, a gente vai, com certeza, a gente já colocou um post sobre como utilizar a ciclovir. Vamos colocar uma foto. Vamos colocar uma fotinha, a gente pode botar uma tabela com a recomendação das vacinas. Siga, compartilha. Siga aí o InfectoCast e eu acho que é isso. Um grande abraço para todos. E boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.